Era bastante rigoroso, as irmãs também cobravam muita coisa, a gente não entrava na sala de aula sem fazer o Pai Nosso, né? Pelo sinal da Santa Cruz, a gente tinha que fazer e tinha que rezar o Pai Nosso e a Ave Maria para a gente entrar. E naquela época elas cobravam muito da gente, né? Por conta do ensino mesmo, né? Que era bem cobrado. Então, eu lia muita Bíblia, muita coisa que eu sei hoje. Eu até falo para as meninas que é muito bom a gente ler a Bíblia. E tem muita coisa que faz parte do nosso cotidiano e que hoje a gente vê, né? Principalmente na Gênesis. E foi maravilhoso. Para mim, o ensinamento foi maravilhoso, que eu levei para a vida toda. Até hoje, muita coisa eu converso com as meninas, eu ensino as meninas, eu ensino a elas a Bíblia, como ler, como, né? Pesquisar. E quando nós estudávamos, tínhamos, né, as aulas de catequese, e nas aulas de catequese a gente estudava também a Bíblia, tínhamos que estudar os livros da Bíblia, fazer as interpretações. Eu me lembro bem que uma das situações que eu gostei muito foi de interpretar os salmos, e a gente fazia uma roda com os amigos, os colegas, e às vezes tinham outras pessoas também que o colégio trazia, para a gente poder fazer um estudo filosófico daqueles salmos, né, ou daquelas passagens. Quando chegou no Novo Testamento de Cristo, as parábolas de Cristo foram também analisadas dessa forma. Eu gostei muito disso, mas eu acho muito interessante a maneira com que hoje Pedro coloca também e trata, né, o ensino religioso e traz para casa dessa forma. Eu acho bem bacana também, porque é diverso, a gente aprende a respeitar, conhecer o outro e valorizar o nosso. A gente sempre teve ensino religioso nas escolas, né? Era aquela mesma coisa de você rezar o Pai Nosso, fazer, né, a Ave Maria. Também tinha os trabalhos religiosos, que a gente tinha que fazer algumas apresentações com cartazes. Então, assim, a questão religiosa, essa questão do direcionamento religioso nosso, eu acho que ficou um pouco vago. Então, o que eu aprendi, o que eu venho aprendendo agora, depois de fase adulta mesmo, sabe? Mas, assim, lógico que a gente sempre aprende algo que, né, na verdade, sempre passa pra gente, né? Deus, na nossa fase de quando a gente estava estudando, tinha assim a gente sempre resgata algo, a gente sempre leva conosco algum ensinamento. Na minha época, quem dava as aulas eram as freiras. Eu estudava no Conceição mesmo, e quem dava as aulas eram as freiras, muitas das vezes na capela, e era bem legal, eu sempre gostei demais. Eu me lembro muito dos cânticos, Mãezinha do Céu, nossa, era cada cântico lindo. E com relação ao conteúdo, acho que era mais... eu me lembro que a gente lia alguns trechinhos da Bíblia, as coroações, era linda, era na capela, e a gente fazia aquela cerimônia, né? As meninas, todo mundo ia de vestidinho branco. Era lindo. Eu tenho várias fotos. Eu coroei uma vez Maria, Nossa Senhora. Até hoje tenho. Eu pensei, o ensino religioso no meu tempo, eu assim, confesso que eu não consigo me lembrar se eu tinha essa disciplina. Eu não lembro de forma alguma, não tenho recordação nenhuma assim, referente ao ensino religioso. Não lembro mesmo, não lembro. Ok. Ana Cláudia, mas você considera o ensino religioso uma disciplina importante hoje? Sim. E como? Né? Principalmente assim no momento que estamos vivendo, né? Acho que a gente, mesmo a gente não tendo essa base, porque eu não fui criada assim por nenhuma religião, igreja católica, evangélica, nada disso. A base que a gente tinha mesmo era mesmo eu lembro que na escola a gente tinha que chegar, fazer a nossa oração direitinho, pedir a Deus, né? Pelo bem de todos ali, agradecer em forma de oração. Mas assim, na nossa família sempre foi ensinado, né? O que é certo, o que é errado, e o que agradava e que não agradava a Deus, né? Eu lembro que em casa sempre era de dó, Deus não gosta disso.
Eu me pego no momento que eu me lembro de um momento que eu já chorava quando falava assim, ó, Deus está vendo. Eu já tive o prazer também de conversar com o Thiago e eu sei que ele vai além. Ele tem essa visão, né, espiritual muito mais ampla, né, que é extremamente importante, porque o importante é justamente nós termos o respeito às crenças dos outros. Então, na minha época, eu me recordo claramente de ter tido realmente uma formação cristã e uma formação cristã católica, tá? Eu não me recordo de ter tido esse desdobramento com estudo maior, né, de várias religiões, como o professor Tiago faz. Mas, ao mesmo tempo, também, eu me recordo que, durante as aulas, havia uma certa promoção, a gente enveredava, né, nós caminhávamos, assim, também para um conhecimento, não tão, assim, tão profundo, porque, por exemplo, tanto o Guilherme como o Arthur mesmo ontem estava fazendo um trabalho, uma pesquisa, na qual ele poderia escolher qual a religião que ele gostaria de pesquisar para fazer, né? Então eu não me recordo muito bem disso, mas é porque eu também já tenho, digamos assim, né, uma idade, né, já muito mais além do que vocês. Mas, como eu estava falando, além de eu me recordo de ter sido assim, muito prazeroso, a questão também, nós tínhamos uma vivência religiosa, uma participação muito ativa. Então, eu fui do grupo de jovens, né, na época no Salesiano, que era muito além do que ir à missa, era muito além do que orar, era muito além, né? Ou seja, nós nos preocupávamos com as causas que estavam acontecendo à nossa volta naquele momento. Então, nós participávamos, né, de atividades de ajuda a comunidades carentes, né? Nós participávamos, né, de tudo que dizia respeito à nossa comunidade, não apenas da nossa escola, mas também aprendendo na prática, certo? A colocar os valores que nós aprendíamos nas aulas de religião. Tinha as apresentações, as aulas eram muito de decorar, aula de português, de história, geografia, era mais decoreba mesmo. A gente não tinha muita noção do que estava fazendo. Hoje meu filho com 9 anos sabe coisas que eu não sabia, acho que aos 15. Imagino. Então, era realmente, hoje, a facilidade do ensino, a facilidade que os professores têm em passar a informação, faz com que eles peguem mais. Pelo menos assim, eu tenho esse resultado com Lília, tenho esse resultado com Arthur também. Isso é uma coisa tão fácil que antes eu fazia tarefa de 20 questões para eles que hoje nem precisa. Né? Porque antes eu estudar era assim, eu estudava, tinha que repassar para o caderno e ainda fazer minhas questões para poder memorizar aquilo que o professor está passando. Era bem diferente. Aí eu me lembrei, na época, de uma professora que nós tínhamos, o nome dela até, que eu não esqueço até hoje, na CELI, e ela era, assim, muito rigorosa. Parecia que a gente estava entrando em uma sala, assim, de exército. Todo mundo, quando ela chegava na sala, ela ia entrando, e aí todo mundo tinha de levantar, certo? Ficar em pé, ela entrava, dava bom dia, aí todos nós dávamos bom dia e esperava ela sentar para todos sentarem. Então, era assim, muito rigoroso. A gente, era aquela aula que a gente tinha de aprender com o que ela estava dizendo, certo? Gravar tudo. E eu me lembro que teve uma época que ela fazia, assim, tipo uns seminários. Aí botava a gente para ir para lá para frente para dar essa aula de um determinado assunto. E aí, quando foi um dia, ela botou a gente lá na frente, a gente ficava tão ansioso, tão nervoso para dar essa aula, que aí ela botou lá. Eu sei que eu me lembro nesse dia, eu fui dar essa aula, e na hora eu gravei tanto o assunto, que aí eu disparei, falei o tempo todo. Quando eu terminei de falar, aí ela fez assim, se eu desse uma parada no que Lília estava falando, ela me chamava de Benésia. Quando eu parasse, ela ia ter de voltar do início tudo novamente, porque era assim, era gravado. A gente não entendia direito o que era que estava falando. Assim, a Revolução Russa,
pela minha professora de História, Marlene, do Águia, não sei se o senhor se lembra do Colégio Águia. Então, ela era uma professora muito, muito querida, e ela era danadinha de História, mas danadinha mesmo, igual a você. E ela dava muitas dicas para a gente, além dos livros, né? E isso fazia com que a gente se interessasse bastante. Não lembra, não? Antigamente, as aulas eram decoreba. Ah, sim. Professora de História, que a gente tinha que decorar um texto inteiro, escrever ele todinho. E aí a gente decorava muito, não tinha essa construção de conhecimento, né? Você vem sai de um ano, vai para o outro, mas você vem construindo. Na minha época era muito decoreba mesmo. Que minha experiência, minha vivência, que eu tenho mais recente e fresco na minha memória, é o meu terceiro ano. E o meu terceiro ano foi assim, eu não tinha tempo para fazer nada. Eu tinha prova dia de segunda-feira à tarde, de 1h30 até as 18, porque eram blocos. Dia de terça e quinta, eu tinha aula de 7 da manhã até 7 da noite. Eu tinha oficina de redação dia de quarta-feira. Dia de sexta era o único dia que eu tinha para relaxar, porque dia de sábado eu tinha aula de 7 a meio-dia e 20. E tinha dias que o colégio botava assim um simulado Enem, dia de domingo, então a gente tinha que ir para lá dia de domingo. Bom, assim, falar de globalização, a gente tem um contraponto importante hoje, né, com o cenário que a gente está, que a gente tem a tecnologia a nosso favor, né, e a gente se dá o prazer de estar aqui numa videoconferência dessas. Na minha época, lá atrás, a gente não tinha acesso à tecnologia assim, então o ensino era muito impactado por falta de acesso, né, então a gente tinha que estar muito fixado aos livros. Os livros, é claro, é uma forma muito de viajar, e a gente aprendia muito na sala de aula também, mas até o fato de você ter acesso à biblioteca era complicado. Então, o professor era tudo para a gente naquele momento. A gente explorava bastante os professores, né? Então, tudo era por meio do livro. E ainda era muito tímido a questão da globalização no contexto que a gente tem hoje, né? Que a gente está ligado muito ao acesso à informação. E naquela época a gente pensava sempre assim, o mundo lá fora é Estados Unidos, basicamente, né? E como a gente chegar a esse mundo para estar exposto e conseguir participar dos mercados. Isso era bem nítido. Bom, na minha época, que não faz tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo assim, mas na minha época eu estudava numa escola pública, né? Esse período da minha vida escolar foi realizado numa escola pública, e o que nós tínhamos basicamente eram os livros, como você bem disse. A gente recebia os livros do governo, né? E giz, e hoje, como professora, porque eu sou professora hoje, eu digo que eu sou professora. Eu ensino na universidade, não nego. Maravilha! E aí eu digo que naquela época a tecnologia que nós tínhamos era o giz e o cuspe. Era o professor lá na frente, né, dando aula, a gente consultando os livros, mas nós não tínhamos grandes recursos mais do que isso. No meu caso, meu pai investia nisso, era o que ele podia, então ele investia numa enciclopédia, então nós tínhamos uma enciclopédia em casa para consultar e fazer as pesquisas, né, quando eram solicitadas, mas nós não tínhamos laboratórios, nós não tínhamos o que vocês têm hoje acesso, por exemplo, à internet, modelos em que a gente pudesse visualizar tendo a dimensão exata do tamanho, por exemplo, dos órgãos, tudo isso. A gente via as coisas, imaginava, era muita imaginação. No meu tempo, era livro didático, giz e quadro. Então, assim, eu tive professores, né? Eu estudei no Salesiano e tinha uma estrutura boa tinha até laboratório. Agora, depois que você falou do laboratório, eu lembrei. Mas era um laboratório que a gente via de vez em muito quando. Não era um laboratório que a gente visitasse semanalmente, nem quinzenalmente. Eu não lembro agora, porque faz um pouquinho só de tempo. Era livro didático e professor no quadro com giz. Eu também sou professora.
E aí eu falo muito para eles assim, gente, os recursos de hoje, vocês não têm noção, porque eu tinha uma professora que ela desenhava tão bem, ela levava aquela caixinha de giz colorido e ela desenhava tudo que você está mostrando aí no quadro. Eu não sei como é que a aula dava. Hoje em dia, eu como professora, eu não imagino como é que... Eu acho que ela chegava antes, mas eu lembro dela começar a desenhar. Ela desenhava tão bem que ela, daqui a pouco, estava lá, os sistemas prontos no quadro, todo colorido. E a sala era aquela nossa, não era que ela fazia ali e outra turma entrava. Então, ela tinha que apagar para a próxima aula e na outra sala ela fazia. Então, ela desenhava aquilo várias vezes ao dia. Então, eu achava assim o máximo a aula de ciências quando a professora desenhava muito bem. Bom, na minha época, quando eu estudava, eu vim no interior, né? Eu sou do interior, Bom Jesus da Lapa. Então, se aqui a escola pública era um pouco... tinha um pouco de dificuldade em acesso de materiais e sobreviver àquele mundo todo interior não era diferente, né? Então, eu estou na mesma pegada de Zilda e Gisele, era quadro, era o giz e a imaginação. Na minha escola tinha uma biblioteca pequena, mas eu sempre questionava porque ela sempre ficava, a maioria das vezes, fechada. Não existia o laboratório era imaginação, sempre utilizando a imaginação. A gente contava muito com acesso das condições do meu pai, né? Ele sempre comprava livros, a gente tinha a Bassa em casa, então assim, realmente era um luxo. O pessoal dizia assim, ai, você é rica. Bassa meu pai, ele cultivava muitos livros em casa, não era só a Bassa, tinha outras coleções. Você pensasse, tinha de sexualidade, de ciências, tinha uma enciclopédia de biografias. Nossa. Eram 4 volumes, então assim, quando eu precisava, tinha uma pesquisa, o povo falava assim, vai lá na casa de Cristiane que tem.